No Tribunal de Cristo, um texto escrito pelo missionário Eurico Bergstein e publicado no jornal Mensageiro da Paz em dezembro de 1979 e janeiro de 1980. Neste estudo, iremos meditar sobre o que acontecerá logo após o encontro entre Jesus e sua igreja nas nuvens, no dia de Jesus Cristo. Então o povo arrebatado, já com seus corpos glorificados, comparecerá ante o tribunal de Cristo, para que suas obras, feitas no corpo como crentes, sejam provadas, a fim de que a base do galardão seja conhecida. Aqui não se trata do julgamento ante o trono branco. Isto acontecerá logo após o milênio. O que diz a palavra de Deus a respeito do julgamento ante o tribunal de Cristo? Quando terá lugar este julgamento? Será no dia em que Jesus vier. Vindo ele, traz consigo galardão. Paulo disse que naquele dia receberia a sua coroa. Pedro escreveu que quando aparecer o sumo pastor, a coroa da glória será dada. Este julgamento se realizará num lugar determinado pelo Senhor, que não foi revelado ainda. Quem será julgado ali? Paulo escreve que todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, referindo-se tanto aos que ressuscitarem como aos que forem arrebatados na vinda de Jesus. Todos irão, cada um, dar conta de si mesmo. O que ali é de ser julgado? Não se trata dos nossos pecados, pois o que Jesus perdoou não lembra jamais. Se houvesse qualquer pecado na hora do arrebatamento, isso impediria de subir, pois ali não entrará coisa alguma que contamine. A noiva de Jesus é pura, sem mancha, sem ruga, vestida de vestes brancas. Não se trata ali de julgamento para condenar, pois a Bíblia diz que aquele que crer não entrará em condenação. Os salvos, como filhos de Deus, receberam vida e por isso entrarão na glória. Como servos de Deus, porém, receberão galardão. Neste julgamento serão provadas as obras que os salvos fizeram. As obras aprovadas receberão galardão. Quem será o juiz ante o tribunal de Cristo? O juiz será Jesus, o nosso querido Salvador. 2 de Timóteo 4:8. Deus lhe entregou todo o juízo. Por isso, este julgamento é chamado Tribunal de Cristo. Será assistido pelo Espírito Santo, que operará como fogo, pelo qual o resultado aprovado há de aparecer. Como será feito o julgamento? A palavra de Deus nos mostra que as obras feitas por meio do corpo, pelos salvos, aparecerão com o valor e qualidade que possuem perante ele, que fala do julgamento ante o tribunal de Cristo. Ali aparecem as obras dos salvos em forma de diferentes materiais, mas todas passarão pelo fogo que há de prová-las. Aqui não se trata, então, de aparência externa ou de propaganda, nem de louvor próprio ou aplausos de outros. Não, o valor perante Deus está relacionado com a fidelidade, a obediência, o amor, a abnegação e a humildade com que as obras foram feitas. Aqueles que aqui procuraram a sua própria glória já receberam o galardão e nada lhes sobra para aquele grande dia. Vejamos, portanto, os diferentes materiais que o Espírito Santo usa para mostrar a maneira como o Senhor vê a obra dos crentes na terra. Ouro simboliza as coisas de procedência divina, as coisas celestiais, representa a palavra de Deus. As obras figuradas em ouro significam obras feitas em Deus, ou segundo a palavra de Deus. Prata, o material usado no pagamento da redenção dos primogênitos, simboliza a redenção de Cristo. As obras figuradas em prata significam que foram feitas pela fé em Deus e não através da força natural do homem. Paulo disse que trabalhava pela graça de Deus. Prata simboliza, consequentemente, o espírito de conciliação que tanto caracterizou Jesus e que deve dominar todos quantos servem a ele, pois
Sem este sentimento, grandes obras realizadas poderão perder seu valor. Pedras preciosas simbolizam o Espírito Santo dado pelo Senhor como um adorno à sua noiva, pois antigamente os noivos adornavam as noivas com joias preciosas. As obras figuradas por pedras preciosas significam também que são feitas pelo poder do Espírito Santo. Observe, portanto, que toda a Trindade está presente, simbolizada em ouro, prata e pedra preciosas, operando ativamente nas nossas obras, que desta maneira terão valor perante Deus. Onde a operação de Deus falta, as obras são assemelhadas a material fraco que representa o trabalho meramente humano. Madeira simboliza as coisas humanas, pois cresce de si mesma. Existem obras que qualquer pecador pode fazer. Sansão, sem o poder de Deus, não podia apresentar nada de valor sobrenatural. Só podia operar segundo os homens. Feno, erva seca, simboliza tudo que carece da renovação. É um prejuízo imenso para o galardão eterno viver e trabalhar sem uma renovação. Quem somente trabalha por costume terá resultado discutível no sentido espiritual. Palha significa a instabilidade, pois é muito fraca. Que tem a palha com o trigo? Diz o Senhor. Palha também fala de escravidão, pois foi palha que os israelitas tiveram de colher no Egito. Devemos, portanto, servir a Deus na liberdade do espírito e não numa escravidão imposta por nós mesmos ou por outros. No julgamento ante o tribunal de Cristo, aparecerão todos perante o Senhor, que já os conhece, como também as suas obras. O Espírito Santo se manifestará como um fogo que fará queimar tudo que não tiver valor eterno, enquanto tudo foi feito conforme a vontade do Senhor, permanecerá como base do galardão que Jesus irá dar. O que na nossa vida e nas nossas obras será submetido à prova ante o tribunal de Cristo. As nossas vidas, como crentes, serão provadas. A maneira como edificamos a nossa vida espiritual sobre Jesus se tornará evidente. Aquele que crer em Jesus, tendo-o como fundamento para a sua vida, tem a vida eterna, mas somente aquele que sobre Jesus edificar a sua vida receberá galardão. É possível ser salvo e perder o galardão. Por isso, veja cada um como edifica sobre ele. Os que aqui viveram com os seus corpos entregues a Deus como sacrifício vivo, compreenderam a sua vontade e, de acordo com ela, edificaram a obra. Esses receberão galardão. Essa obediência e inteira vontade de ser agradável a Deus será lembrada ante o tribunal de Cristo. Ali se verá a diferença de semear na carne e de semear no espírito. A nossa maneira de viver e agir em conformidade com a vontade de Deus. Isso valerá também na prova. Deus nos deu a sua palavra como guia para nosso procedimento. A Escritura, portanto, não pode ser desrespeitada, mas observada. Os que obedecem à palavra de Deus expressam com isso seu amor para com ele, do mesmo modo que o Senhor, no passado, deixou que sua glória enchesse o tabernáculo como confirmação de que havia sido levantado conforme o modelo que entregara. Assim, ele galardoará aqueles que guardam a sua palavra, mas o que não foi edificado conforme a palavra de Deus é meramente humano e se queimará naquele dia. A maneira de tratar os nossos irmãos será também submetida à prova. Quando o apóstolo Paulo escreve a respeito do tribunal de Cristo, pergunta no mesmo versículo: "Mas tu, por que julgas o teu irmão?" E continua exortando a que ninguém ponha tropeço ou escândalo àquele por quem Cristo morreu. Jesus está ligado aos seus que sente o que lhes estamos fazendo. O bem ou o mal que fazemos se reflete na pessoa de Jesus. Se isso estivesse bem vivo no coração de todos, muitos crentes hoje seriam amorosos e cuidadosos para com seus irmãos. Alguns, através da sua dureza, são culpados de muitos se haverem perdido.
Embora os que assim procedem sejam salvos pelo perdão de Jesus, isso influirá quanto ao galardão. Por outro lado, aqueles que se sacrificaram para ajudar seus irmãos alcançarão misericórdia naquele dia. Tu que amas a Jesus, mostra o teu amor para com ele no trato com teus irmãos. Como crentes, serão provadas nossa vida, nossa maneira de agir, embora o julgamento influa apenas com respeito ao galardão. Em primeiro lugar, serão julgadas as nossas obras feitas para servir a Jesus. Os que servirem ao Senhor serão honrados por Ele. Então, ante o tribunal de Cristo, aparecerá tudo que tem sido feito para Jesus a fim de receber galardão. Deus tem um plano que preparou para cada homem. Os que procurarem seguir esse plano acharão sempre obras já preparadas para fazer e serão uma grande bênção. O seu fruto permanece, mas aqueles que não consideram o plano de Deus, mas andam nos seus próprios propósitos, estão em perigo de correr com incerteza e bater no ar. Trabalham muito, mas produzem pouco ou nada. O fogo que há de operar no tribunal de Cristo manifestará tudo. Ali será patente o que cada um podia ter realizado se tivesse obedecido ao Senhor. Deus tem dado talentos a todos, a uns pouco, a outros mais. No tribunal de Cristo, o Senhor fará contas com todos nós para saber o que cada um ganhou negociando. Ponhamos os nossos talentos em movimento para que assim possamos ganhar alguma coisa para o reino de Deus. No tribunal de Cristo, os pastores hão de dar conta do rebanho que lhes foi confiado. É emocionante pensar que nós, naquele dia, haveremos de ver, à luz da eternidade, a maneira como servimos a Igreja. Aqueles que pelo seu serviço e sacrifício próprio foram usados por Deus para a conservação do rebanho, resplandecerão quando aparecer o sumo pastor. Eles têm, através de sua mansidão, conseguido ganhar até os que resistem, e podem agora se alegrar, porque nenhum se perdeu por causa do cuidado deles. O próprio Jesus mencionou na sua oração que nenhum dos discípulos se perdeu. Paulo se alegrou porque não tinha nas suas mãos o sangue de nenhum dos membros da igreja em Éfeso. Como será trágico o crente lembrar-se naquele dia que foi pela sua dureza ou imprudência que alguma ovelha do Senhor se perdeu. Também os que tiveram um cargo de confiança no reino de Deus, seja na escola dominical, entre os pobres ou doentes, hão de apreciar sua obra. Deus os chamará para dar-lhes galardão. Naquele dia os fiéis resplandecerão, mas a negligência e o descuido no serviço da vida cristã serão revelados naquele dia para nossa decepção. O esforço para ganhar os perdidos terá um lugar destacado ante o tribunal de Cristo. Quando o apóstolo Paulo escreveu a respeito desse julgamento, disse: assim que, sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé. Todos os crentes têm a incumbência de ser atalaias que da parte do Senhor advertem o pecador do seu mau caminho. Os que se descuidam neste sentido verão naquele dia que os pecadores pereceram por causa dos seus descuidos. O sangue será requerido dos que não cumpriram o seu dever de atalaias. Porém, os que ganharam os pecadores resplandecerão com a coroa dos ganhadores de alma. Eles hão de encontrar ali os que aqui ganharam. Que dia maravilhoso! Ante o tribunal de Cristo serão conhecidos os soldados desconhecidos. Quantos há que prestaram um grande serviço ao reino de Deus, mas não chegaram a ser conhecidos ou foram esquecidos? Muitos brilharam pela sua vida e pelas suas obras, e com isto ganharam muitos para Jesus. Muitos fizeram um grande trabalho que foi decisivo para a obra de Deus, através das suas orações e intercessões. Eles sustentaram as mãos de muitos obreiros.
Deus, que conhece tanto as orações como os jejuns feitos em oculto, recompensará agora publicamente. Lembremos que o Senhor nunca esquece o que foi feito em favor de um profeta. Também aquele que contribuíram com as suas generosas ofertas, muitas vezes em prova de tribulação, hão de receber naquele dia o seu galardão. Se o rei Davi queria recompensar aqueles que o sustentaram nos dias de angústia da nação, quanto mais não fará o Rei dos Reis com aqueles que aqui sustentaram a sua obra com ofertas e dízimos. Chegará o momento de receber tudo com juros. O resultado do julgamento ante o tribunal de Cristo. Depois que o fogo tiver passado pelas obras que os crentes fizeram no corpo, sobrará o que o Senhor aprovar. Este julgamento pode ser assemelhado a uma pesagem. O Senhor pesará todas as obras. Tudo que for meramente humano será achado em falta, enquanto o que tiver valor perante o Senhor tem peso certo. Aqueles cujas obras permanecerem receberão galardão. Os ganhadores de almas receberão as coroas. Os fiéis do Senhor receberão a coroa de glória. Os que foram fiéis até as horas mais difíceis receberão a coroa da vida. Que glória naquele grande dia se manifestará. Então veremos a significação da palavra de Deus, que diz que haverá diferentes graus de glória no céu. O bem-estar, servo bom e fiel, será pronunciado pelo Senhor. Aqueles cujas obras se queimarem pelo fogo da prova verão o que poderiam ter feito se na terra se tivessem dedicado mais ao serviço do Senhor. Entretanto, estarão alegres, pois como salvos pelo sangue de Jesus, entrarão na glória, embora que pela própria negligência tivessem perdido o galardão. Vemos, portanto, que é possível tanto perder como receber o galardão. Podemos, já aqui, preparar-nos para o julgamento ante o tribunal de Cristo? Sim, podemos, com toda certeza. Quando a palavra de Deus fala no julgamento ante o tribunal de Cristo, exorta-nos a temer ao Senhor. Temos visto que o Espírito Santo, que com o fogo vai executar a prova, mas o mesmo Espírito está hoje entre nós. Podemos, portanto, pedir para Ele que desde agora deixe o seu fogo queimar tudo na nossa vida que o Senhor não possa aprovar. Como um estudante que se esforça e se prepara para uma boa prova na escola e assim obtém boas notas, do mesmo modo podemos melhorar nosso resultado naquele dia se permitirmos que o Espírito Santo desde já nos inspire no serviço e no remir do tempo. Paulo procurava ter cuidado na maneira de correr para não perder a sua coroa. Fazendo assim, o Espírito Santo nos ajudará e com confiança esperar aquele dia. Fazendo assim, o Espírito Santo nos ajudará com confiança esperar aquele dia, sem sermos confundidos, mas nos apresentarmos irrepreensíveis. Jesus vem breve. Procuremos, portanto, viver e servir de maneira que aquele dia possa nos trazer glória e alegria, segundo a graça infinita do Senhor Jesus. Adquira esse exemplar desse livro, ou virtual ou físico, vai fazer muito bem para você. E siga-nos também lá nas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Deus abençoe e até o próximo vídeo. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, curta, compartilhe e ative o sininho das notificações.